Vou viajando, não paro a jornada, pois sei onde essa rota vai me levar. Vou viajando, sem nunca desistir, pois sei exatamente pra onde ela vai me conduzir. Olá, viajantes da Rota 66 Espiritual. Uau, estamos quase terminando o Velho Testamento. Essa viagem tão maravilhosa que nós temos feito e descoberto tantas coisas. Hoje, para nos conduzir, para dirigir, na Rota 66, eu convidei um cara que é fera, uma águia do Senhor Jesus. E ele está em Pernambuco, está revirando o Recife, gente. Seja muito bem-vindo, Bispo Alexandre Vitor. Ô, meu bispo, muito obrigado aí pela honra, pela oportunidade de fazer parte desse caminho aí que nós temos certeza vai chegar a Jesus Cristo, viu? Que honra estar participando dessa live aqui, né? Internacional, hein? Pois é, hein? Amém, glória a Deus. Ô, bispo querido, deixa eu já aproveitar e já perguntar, e esse nome aí? Bispão, aqui é a junção, né? Eu, por muitos anos, eu fui personal trainer, né? Uhum. Então, o que acontece? O meu nome é um nome assim, um pouco comum, né? Alexandre, então eu tive que fortalecer aí o sobrenome. Então, comecei a trabalhar esse Alexandre Vitor, e isso aí deu certo, né? Deu certo, virou um nome, virou um slogan, e a gente está desenvolvendo. O Alexandre, o outro lá, não é igual você, né? O Alexandre, o grande, né? Ele disse, eu sou o Alexandre o Grande. Você diz, não, eu sou o Alexandre que torna Jesus grande, né? Amém, glória a Deus. É isso aí, pessoal. Amém. Meu querido, hoje nós vamos falar sobre o livro de Ageu, um dos últimos livros do Velho Testamento e, coincidentemente, também, cronologicamente, ele é um dos últimos livros. Por quê? Porque nós tínhamos os profetas pré-exílio, né? Depois os profetas do exílio, e aí já Ageu faz parte dos profetas pós-exílio, né? Quando o povo voltou do exílio. Então, é aí um desafio. É um livro pequeno, talvez é o segundo, eu acho que é o segundo menor do Velho Testamento, mas traz uma riqueza muito grande, nós vamos tratar disso. Desafio bom, né? É um livro que eu gosto muito, é um livro muito importante, né? Falam que é um dos 12 pequenos profetas, né? Mas, na verdade, justamente pelo fator quantitativo das palavras, não pela qualidade, isso. Não por ser usado por Deus. Muito bom. E aí, você descobriu o que significa esse nome para trazer para as pessoas que estão nos assistindo agora? Bispão, o que acontece? Ageu foi um livro até, alguns meses atrás, eu estava até pregando na nossa igreja aqui em Recife, né? Uhum. E é um livro que mexe muito comigo, é um livro muito rico, né? A palavra Ageu é uma palavra que simboliza justamente o que? Felicidade, né? É justamente o que? Comemorar, celebrar, festa. Né? Uhum. Festa, né? Então é um momento... Quando que a gente faz festa, né? Quando a gente tem que celebrar algo, quando a gente tem que comemorar algo, né? Então, o profeta Ageu foi levantado, como o senhor já mencionou aí, pós-exílio babilônico, né? Ali pelo rei Sírio ali, que liberou o povo para voltar, né? 70 anos de exílio babilônico, e o povo volta para reconstruir Jerusalém. Um detalhe muito importante, né? Nessa época, o povo de Deus já estava se estabelecendo na Babilônia, comercialmente, construindo a sua vida, construindo a sua família, já desenvolvendo, mas para alguns era mais importante voltar para honrar a Deus do que simplesmente se sentir confortável, mesmo que num ambiente, numa terra que não era deles, né? Eu acho que é interessante, inclusive, talvez as pessoas não tenham entendimento dessa diferença entre um escravo e o exilado. Eles eram exilados, não eram escravos. Eles se tornaram escravos, né, com o passar do tempo, lá no Egito, né? Mas agora na Babilônia, depois na Pérsia, quando a Pérsia, né, assume ali, eles são o quê? São exilados. Eles têm condições de trabalhar, de ter casas, né, de construir, né? E então, de fato, para aqueles que se acostumaram, muitos deles simplesmente decidiram, vão ficar por aqui mesmo, né? Tá bom demais aqui, né? Que nem o nosso corpo. Eu sou professor de educação física, então eu gosto de associar muito, né? No nosso corpo existe um processo chamado steady state, que é o estado de equilíbrio. O seu corpo sempre quer ficar em equilíbrio, sempre quer o comodismo, né? E ali eles estavam satisfeitos, né? Olha, a gente tem o que comer, tem o que vestir, tem aonde plantar,
a terra é boa, né? Porque a terra lá era bem fértil, né? Diferente de Jerusalém, né? Que é uma terra muito difícil de produzir, né? De dar frutos, né? Alguns não se esqueceram de honrar a Deus, né? E decidiram voltar. Decidiram voltar. E voltaram, alguns voltaram, né? Foram 3, se não me engano, foram 3 levas que foram para a Babilônia, 3 levas que voltaram. Isso. E numa dessas levas, né, o profeta Ageu se levantou, o povo chegou em Jerusalém, começou a construir o templo, né, o templo de Salomão, e naquele 1 ano, naquele 2 anos ali, os mais velhos e os mais novos, né? Os mais velhos que conheciam a história, que conheciam a descendência, conheciam o Deus Altíssimo, né? Motivados, mas a idade não os permitia ter o esforço físico para exercer a prática da reconstrução. E os jovens que até então não conheciam, pelo fato de muitos terem nascido justamente na Babilônia, né? Se cansaram, desmotivaram, né? Então aí entrou-se o quê? Nesses 2 anos foi aquele rame, pararam 16 anos sem construir o templo, querendo cuidar da sua própria vida, né? Assim como eles estavam fazendo na Babilônia. Eis que surge esse grande homem, Ageu, que os teólogos, os próprios livros não falam muito sobre ele, né? Nós não temos muito enunciados referência, referência da sua vida. A única referência está em Esdra mesmo, né? Fora Ageu, é Esdra que comenta sobre ele, né? Exatamente. Mas é interessante, ô bispo, é interessante o que você falou aí, porque o que acontece? O povo volta, a missão deles era construir o templo, né? E de fato eles tomaram essa primeira iniciativa. A Bíblia diz que eles fazem o quê? A base toda e faz o altar, olha que coisa. E aí eles celebram, é interessante, eles celebram, eles fazem uma festa por aquele primeiro momento, né? Mas aí entra o quê? A figura dos samaritanos que queriam participar, eles não deixaram, e aí eles criam confusão, e aí é pedido para parar mesmo. Só que aí, justamente essa questão que você falou. Aí o que acontece? O povo tinha um impedimento inicial, né? Não, vocês não podem, tem que parar essa construção. Mas foi passando o tempo e aí é interessante isso, você falou mesmo, né? Veio o quê? Veio uma resistência e aí eles se acomodaram pela resistência. Não dá para levantar, é muito pesado. Você, que é esse professor, você entende isso também, né? Porque se eu vou para uma academia e eu vou levantar um primeiro peso, ele é bem mais difícil. Por isso que as pessoas começam com um peso pequeno. Se a pessoa for pegar um peso grande, de fato ela não aguenta, né? Então, ao invés deles exercitarem e dizer, não, nós vamos conseguir vencer isso, nós vamos suplantar, aos poucos a gente vai vencendo, eles foram ao contrário, né? Não, é muito difícil, é muito complicado. E eles viram que não era complicado construir as casas deles. Eles viram porque não havia resistência para construir a casa deles. Então, com o passar do tempo, agora eles vão deixando, o tempo parou naquilo, virou aquele, não sei se era elefante branco, cinza, que cor que era, mas virou aquela construção parada, né? Só foi construído o altar, não foi feito mais nada, e de fato, como você disse, passaram-se 15, 16 anos sem esse povo mexer com mais nada, se acomodaram completamente. Que coisa terrível, hein, bispo? Não, o que o senhor falou aí entra muito porque o que acontece? Uma pessoa apaixonada, uma pessoa que tem um senso de causa, um senso de missão, um senso de propósito, mesmo que ela esteja rodeada de inimigos, ela continua. Ela continua a avançar. Quando se tem uma causa, quando se tem esse senso, ela faz o que tem que ser feito. Ela não é limitada pelas adversidades, né? E aquele povo, já na grande maioria ali jovens, já não queriam fazer porque não entendiam, né? Não entendiam porque desconheciam o Deus. O Deus que eles conheciam foi o Deus que os levou ao exílio. Não foi o Deus que... Não conheciam a história de antes, né? Não tinham isso fresco, né? Tanto é que uma coisa que eu achei que é muito interessante, que os teólogos dizem isso, e a Bíblia nos leva a isso também, é que Esdras, quando Esdras vem para a questão, depois lá que ele já reconstrói e tal, que Esdras vem fazer uma restauração muito mais espiritual. Por quê? Porque o povo, de fato,
tinha se perdido nisso. Então Esdras é o cara que vai recontar a história. Dizem que primeira e segunda crônica foi Esdras que escreveu, né? Dizem que os Salmos foi Esdras que compilou. Por quê? Porque Esdras queria trazer ao coração daquelas pessoas, né? Trazer a lembrança ou trazer de fato o conhecimento daquilo que eles não tinham, né? Reavivar a memória ou trazer de fato para as pessoas aquilo que elas tinham perdido, né? Ao longo desses anos, né? Isso. Porque Jerusalém não era somente um local, era onde Deus era adorado. Então era fundamental Exato. que o local onde Deus fosse adorado fosse edificado, simbolicamente e também espiritualmente, para gerações, né? Então, Sim. se eu levantasse o templo de Deus novamente, nós levantaríamos o povo. Então, Amém, é verdade. a força daquele povo estava, como Sansão nos cabelos, né? Estava o quê? Justamente no templo. Então, o templo tinha que ser erguido. Então, eles construíram a base, né? Então, eles fizeram a base, só que na base cansou. A base, assim, como a base dentro de uma construção, a base é a coisa que a gente menos dá importância. Para quem olha, para quem é leigo, né? Para quem é leigo, olha e fala assim, isso aqui não é nada. Né? O cara que é leigo, ele só olha a ornamentação. A estética, exato. Ele não olha a base, né? Então, ou seja, aquele povo viu uma base, só que eles não viram o final dela, né? Eles viram muito esforço e pouco resultado. Mal eles sabiam que Deus estava sendo edificado naquele lugar, né? Coisa fantástica que você falou aí, porque talvez justamente o cansaço vem dessa falta de visão do futuro, né? O cansaço vem a visão do futuro, que é o sonho que nós falamos, são as metas do sonho, é a energia que a gente tem para a gente caminhar. Se você não tem, se você nem olha para o futuro, ou se você olha para o futuro e não enxerga uma construção completa, não enxerga os planos de Deus, não enxerga a vitória em Deus, o que acontece? Você fala, vou cuidar da minha vida, vou cuidar das minhas coisas. Exatamente. E ali você pega, né? Pessoas que já estavam estabelecidas, já eram exilados, mas respeitados, né? Eles tinham a sua liberdade dentro daquela conjectura babilônica, né? Sim. E aí eles saem de um lugar de terra fértil, de comida e tudo mais, vão para um lugar seco, que o mais velho, o mais sábio, falou para eles, olha, lá Deus fez isso, Deus fez aquilo, Deus estabeleceu o seu altar, nós andamos pelo deserto, nós fizemos... Então, assim, o povo conhecia Deus de ouvir falar, né? Então, quando eles começaram a edificar ali, acredito eu, né? Eles não viram sinais, né? Eles não viram maravilhas, somente o esforço físico. E o fato deles estarem na Babilônia era justamente o quê? Um ambiente muito individualista. Eles cuidavam das suas coisas. Uau! E a vida com Deus nos faz cuidar do próximo, né? Nos faz habitar em família, né? Então ali, durante esse processo, Deus estava reconstruindo no seu povo a unidade familiar, a paternalidade. Olha, fantástico o que você falou, porque justamente naquele momento, já no momento final, onde entra a figura de Neemias e eles enfrentam oposição também, ele fala uma coisa que deveria ser uma constante, de fato, no coração de Deus, porque ele diz para o povo, nós estamos muito afastados, nós precisamos nos unir mais. Peraí, vamos nos juntar, que aí nós temos força para continuar e terminar toda essa obra, né? Então é justamente isso, Deus não estava trabalhando apenas a construção, porque é muito interessante como lá no comecinho a gente via o tabernáculo que estava no centro e todo mundo que quisesse adorar tinha que ir até aquele centro para adorar. Quando o templo de Salomão é levantado, todas as tribos tinham que ir ao templo para adorar. E com isso se juntava, se unia, né? Quando houve a separação, já acabou com isso, né? Porque quando houve a separação das tribos, já ficou 10 tribos de um lado, 2 do outro, e aqui uns em Jerusalém, outros em Samaria e tal, e assim por diante. E aí, agora você falou uma coisa fantástica, porque Deus não estava chamando o povo para retornar à terra, mas para estar unido novamente, trabalhando no mesmo propósito, não é isso? Isso, perfeito. E aí, o livro, né, Bispão, entra numa coisa muito... Eu acho esse livro, assim, eu vou falar para o senhor, maravilhoso. Esse livro é fantástico. Porque quando você começa a ler,
você começa a sentir Deus ensinando o seu povo, né? Você começa a sentir Deus. Então, se a gente pega ali a AGU1 e a AGU2, né? A AGU1 e a AGU2. Ali no AGU1, ele trabalha o quê? 3 pontos, né? Então, ou seja, ele fala com Zorobabel, que era um governador. Então, ou seja, a responsabilidade política, né? O monarca, né? Daquele momento, né? Sim. Então, assim, o rei. Né? Sim, ainda que não tivesse o nome de rei, mas era a figura de um rei, de um governante. De um governante, entendeu? Então, assim, então, assim, aí Deus levantou o primeiro pilar. Nós temos que convencer esse cara. Deus levantou o segundo pilar, Josué, que era o sacerdote. Então, ou seja, olha, o cara que me representa, o sumo sacerdote, né, na verdade, Josué, o sumo sacerdote, ele também foi instruído pelo profeta Ageu. A fala foi para ele também. Então, Deus levantou um pilar, entre aspas, político, Sim. um pilar religioso e o terceiro pilar. Qual era o terceiro pilar? O povo. Sim. Então, quando há a unificação da política, da igreja e do povo, há estabilidade para o crescimento de Deus, para a vontade de Deus ser estabelecida. Fantástico, fantástico, bispo. Olha, então, vamos lá, vamos trabalhar um pouquinho, então, esse livro aí, bispo. Vamos lá. Vamos agora. No capítulo 1, versículo 12, eu leio aqui: assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo a este povo, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor seja edificada. Então, é o que a gente, de fato, viu, né? Foi interrompido e tudo mais, e parou, né? Tal. No versículo 6, semeais muito e recolheis pouco. Comeis, porém não vos fartais. Bebei, porém não vos saciais. Vestis, porém ninguém se aquece. O que recebe salário, recebe num saco furado. Tem uma coisa que eu vejo aqui, independente do resultado, que nós vamos trabalhar a questão de semeadura, colheita, etc e tal, né? Mas eu vejo uma coisa aqui interessante, porque o Salmo 37, versículo 5, se não me engano, ou versículo 4, ele fala o quê? Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Ou seja, quando eu estou na presença de Deus, quando eu estou adorando a Deus, louvando a Deus, fazendo o melhor para Deus, Deus satisfaz os desejos do meu coração. Agora eu enxergo um povo que não estava fazendo isso. E por consequência de não fazer isso, eles tinham também dentro deles, independente do externo, dentro deles, um vazio que não se preenchia. Não havia dentro deles o quê? Uma saciedade. A pessoa, sabe quando você faz uma série de coisas, mas que você não sente alegria? Mesmo você fazendo, pessoas ao teu redor, você conquistando, etc e tal, mas não tem uma alegria dentro de você. Eu enxerguei um quadro assim aqui. Eu sei que você tem outros quadros, mas eu enxerguei esse quadro que eu acho muito importante. Concorda comigo? Bom, perfeito, perfeito. Porque foi justamente isso que Deus viu. Né? Foi justamente, Deus enxergou isso. O que acontece? Lá eles viviam, por exemplo, olha só, se a vida na Babilônia estivesse trazendo alegria a eles, com certeza eles não teriam saído. Então, ou seja, o que nós entendemos? Ter nem sempre é sinônimo de alegria. Entendeu? Então, ou seja, eles tinham, mas não eram felizes. Né? Existe um conceito chamado well-being, que é estado, bem-estar. Well-being, bem-estar. Então, ou seja, é a sensação de bem-estar. A sensação de bem-estar, ela não vem somente porque eu tenho coisas, mas porque eu me sinto bem, corpo, alma e espírito. Então, aquele povo poderia estar bem na sua alma, poderia estar bem no seu corpo, na sua estrutura, tudo sendo alimentado, mas o seu espírito não estava alimentado. Por isso que mesmo com toda essa comodidade, com todo esse equilíbrio e tudo aquilo que eles tinham lá, eles voltaram porque sabiam que estava faltando algo, né? E aí eles voltaram, olha só, eles voltaram e o que eles tinham em Jerusalém, eles voltaram para ser preenchidos pelo Espírito, ou seja, satisfazer o Espírito, né? E aí o que aconteceu? Só que durante esse processo, aquilo que a gente já comentou, não se viu o resultado esperado, não se viu a edificação estruturada, então eles completa. Cansaram antes. E aí o que eles voltaram? Peraí, então vamos voltar
para aquele nosso estado anterior, né? É o que as pessoas fazem normalmente. Uau! Volta para o mundo, né? Meu Vamos voltar para o nosso estado anterior. Deus! Eu não estou sentindo a alegria que eu esperava sentir, então deixa eu tentar retornar para ver se eu sinto. Vamos estabelecer aqui o que a gente fazia lá, vamos fazer aqui então, porque pelo menos a gente tinha o que comer, pelo menos a gente tava um bem com o outro aqui, não tinha inimigos, né? Aí tá todo mundo querendo destruir a gente aí, ó. A gente não tinha esses inimigos, a gente era até protegido. E aí, o que é interessante? Deus, assim, a minha concepção, viu, Biscoito? Você me corrige aí se eu tiver errado. Mas como é que eu enxergo esse momento? Eu enxergo esse momento seguinte: Deus falou o seguinte: olha, vai lá, Ageu, agora. Eu quero que você vá lá agora, porque você precisa ensinar meu povo como eu quero ser adorado. Eu preciso que você ensine ele. Vai lá falar o que eu quero, né? Aí ele fala, né? No Ageu 1:2, né? Eu gosto de ler, né? Ele fala assim, ó. Assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo diz, ainda não chegou a hora de reconstruir a casa do Senhor. E aí Deus fala no versículo 4, né? Por que vocês vivem em casas luxuosas enquanto minha casa continua em ruínas? Então, ou seja, olha só, 16 anos o cara construindo a casa dos sonhos dele. 16 anos ele construindo a mansão dele. Deus fala aqui na palavra, suas casas luxuosas. Sim. Então, ou seja, casa já com um a mais, com requinte a mais. Então, assim, o cara colocou uma torneira, entre aspas, né? Sim. Parodiando, né? Sim. E, não, essa torneira agora não, vamos colocar uma torneira melhor. Né? Isso. Ele não se preocupou com a subsistência para cuidar das coisas de Deus. Ele estava preocupado com o luxo para não ter tempo para as coisas de Deus, né? Ele queria se ocupar, na verdade, né? Exatamente. Ele, como o fato da resposta lá atrás trazer uma certa sensação de paz, então ele buscava essa paz. Então, como ele chegava na sensação, ele aumentava, mas nunca é que nem um viciado, um drogado. Tem que ter cada vez mais para preencher o vazio do espírito, né? E aí, aí ele fala no versículo 5, aí ele alerta, né? Ó, o que está acontecendo com vocês? Ó, vocês plantam muito, ó, vocês colhem pouco, comem, mas não saciam, bebem, mas ainda têm sede, vestem-se, mas não se aquecem, seus salários desaparecem como se vocês colocassem bolso furado. O que ele está dizendo? Ele está falando o seguinte, olha, vocês têm energia, vocês não são preguiçosos, vocês têm força, vocês têm saúde. O problema de vocês é que vocês não estão fazendo para mim. Então, é uma bolsa furada. O que é uma bolsa furada? Uma bolsa furada, eu represento como uma bolsa de uma mulher. Então, furadinha ali. Se você joga uma moeda, a moeda não cai tudo de uma vez, mas à medida que ela vai andando, vai mexendo, vai soltando, vai soltando. Então, o que Deus está falando? Olha o que vocês estão fazendo. Olha o que está acontecendo. Considere, olha para a sua vida. Entendeu? Faça essa reflexão, presta atenção, né? Aí ele fala no versículo 8, ó, subam as colinas, vão pegar as madeiras, vamos reconstruir minha casa, e então eu me alegrarei nela e serei honrado. Olha o que é isso. Olha o que Deus está falando. Olha, gente, vocês são o meu povo, vocês são os meus filhos. Vocês têm que aprender a me honrar, vocês têm que aprender a me adorar. Né? Por isso que quando ele falou com Moisés perguntou, quem és tu? Né? E Deus fala, eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Entendeu? E aí ele fala, vai pra lá. Aí ele falou, vocês estavam aí tudo fazendo isso aí, vocês esperavam colheitas fartas e elas foram escassas, né? E quando vocês trouxeram um pouquinho para casa, eu fiz desaparecer. Olha o que Deus... Deus não estava passando a mão na cabeça. Falou assim, ó, vocês estão confortáveis? Então eu vou, apertar mais. Vocês estão confortáveis? Então eu vou, esticar um pouquinho mais. Então, o que vocês vão plantar e não vai dar quase nada. Na verdade, Deus estava arrancando eles da zona de conforto, né? Perfeito. Pronto. Deixa vocês entenderem que de mim vem o favor. Se eu tiro o meu favor, essa zona que parecia tão confortável para vocês, deixa de ser confortável, né? Exato. Então, por isso que a gente não pode avaliar se estamos com Deus, se nós estamos recebendo bênçãos. Não.
a correção também vem de Deus. Meu Deus. Por isso que muita gente fala assim, eu tô em paz para decidir isso e tal. Eu fico preocupado quando as pessoas falam assim. Porque, por exemplo, um cara desse aí que planta e não colhe direito, o cara não fica em paz. Mas, na verdade, Deus está agindo. Deus está modificando o quê? O seu emocional, porque a alma deles estava totalmente deturbada. A alma deles era uma alma babilônica. Não a alma do povo de Deus, uma alma israelita, né, que viu o Mar Vermelho se abrir. Tem a história dessa, né? Sim. E aí ele vai e fala, né? A minha casa, ó, vocês estão fazendo tudo isso aí, vocês estão gastando energia toda, a minha casa ainda continua em ruínas. Né? E sabe o que eu vou fazer? Eu vou apertar mais. Aí ele ainda mais uma apertada. Eu enviei seca sobre os seus campos, sobre as colinas, uma seca que fará murchar os trigos, uvas, azeitonas, todas as suas plantações, que fará vocês e seus animais passarem fome e destruirá tudo que vocês trabalharam para conseguir. Deus foi apertando. Vocês estão aqui na terra para me servir, para me adorar. Então, se vocês não estão fazendo isso, eu vou ter que ensiná-los, né? Então, ou seja, ele, Ô, Bispo, então, muito importante aqui, eu acho que as pessoas precisam entender isso, é muito importante isso. As pessoas confundem muito mesmo. Passar dificuldade ou ter abundância com ter vida com Deus. E a gente já concordou que Deus é um Deus de abundância, de riquezas, Deus ama, né, que os seus filhos estejam bem. Mas, para eu dizer, não, eu estou com Deus, é se eu estou dentro do propósito dele. Porque se eu estou dentro do propósito dele, não importa, se faltar alguma coisa, Deus supre de alguma forma, né? E se sobrar alguma coisa também, eu sei controlar, igual Paulo, né? Eu sei passar por dificuldade sem ter abundância. A resposta final é se eu estou cumprindo o propósito de Deus. Não é se tudo vai bem ou tudo vai mal. Porque se eu estiver cumprindo, no final eu sei que vai estar bem. Se eu estiver cumprindo. Agora, se eu não estiver cumprindo, pode estar tudo bem agora, que no final pode dar tudo mal, né? Perfeito. E foi justamente foi isso que Deus quis mostrar para eles, ó. Vocês podem plantar o que for. Se eu quiser que não nasça, não vai nascer. É verdade. Vocês podem fazer o que for. Vocês podem ter o dinheiro que for. Se eu quiser que venha um reino aqui e destrua tudo, vai destruir. O propósito de vocês não é esse, né? Então, assim, eu sempre falo pro nosso povo, né? Eu falo assim, olha, perca tudo, menos a tua intimidade com Deus. Amém. Perca tudo, porque não é o que você tem, não é o que você tem construído que diz que você anda ou não com Deus. É a sua integridade, é o seu caráter, é os seus princípios, é a resposta que você entrega para o altar, né? E o altar só quer uma coisa de nós, vidas para Jesus, né? Amém. O altar, a moeda espiritual são vidas, né? Então, Amém. assim, o que Deus estava mostrando ali para eles, estava fazendo ali com eles é o seguinte, reconstrua o meu templo, porque ali eu me alegrarei e serei adorado. Não é adorado só por aquele povo, mas pelas gerações vindouras. Né? Nós estamos falando disso aí de 500 anos, 528 antes de Cristo. Então nós estamos falando aí de, olha quantos anos ainda que o templo foi destruído depois de Jesus lá, 70 depois de Cristo pelos romanos. Então, assim, olha o tanto. Então, gerações e gerações iriam adorar a Deus naquele lugar, né? Porque não é o local, é o que ele significa. Isso, é a representação dele, né? Exatamente. Então, é que nem o altar nosso da nossa igreja. O altar da nossa igreja, se num dia o cara quiser fazer uma boate ali na igreja, ali, fizer uma boate, vai fazer uma boate e acabou. Se pro cara aquele altar não significa a presença de Deus, aquilo ali não é nada. É que nem a Bíblia. Se você pegar uma Bíblia, a Bíblia é um livro. Não significa nada. Se o cara quiser queimar a Bíblia na minha frente, beleza. Agora, se eu estou cheio do Espírito Santo de Deus, aquilo ali não é a Bíblia. Aquilo ali é a palavra de Deus. Aleluia. Então, era isso que Deus estava querendo fazer com aquele povo. Olha, vocês fazem parte. Deus queria que eles construíssem aquilo com as mãos deles, né? 1 Coríntios 15:58 fala assim, amados irmãos, sejais firmes e constantes, abundantes na obra do Senhor, porque o trabalho de vossas mãos não é vão ao Senhor. Então,
Deus queria mostrar para eles, olha, quanto mais vocês cuidarem das minhas coisas, eu vou cuidar das coisas de vocês. Amém. Quanto mais vocês se preocuparem comigo, mais eu cuidarei de vocês, né? Tá gostando da viagem? Eu sei que tá maravilhosa. Querido, eu quero pedir só uma coisinha aí. Tá vendo esse botãozão vermelho abaixo de você? Inscrever-se. Aperte nele, por favor, se inscreva no canal. Depois que você apertou, aparece o sininho, né? Então você aperta no sininho para você receber as notificações também. E eu vou te pedir mais uma coisa. Aperta aí o like, o gostei, por favor, que é muito importante para o canal. Tá bom? Muito obrigado. E aí ele alertou, Uhum. interessante, né? Então Ageu alertou o governante e o sacerdote, né? E prontamente ambos se dispuseram. Verdade, verdade. Então, é maravilhoso isso. Quando a gente vê lá no versículo 12 ao 14, justamente que há uma resposta. A resposta, né, tanto de Zorobabel, a resposta de Josué e a resposta do povo também. Quer dizer, eles atendem. É interessante isso, que também que eu vejo isso, que como a gente tem trabalhado com os profetas, né? Nesses livros proféticos, é muito interessante você ver que a maioria dos profetas eles não foram ouvidos, né? Muitos Deus já até alertava, você vai falar, você seja firme, porque o povo vai ser como uma muralha, eles vão vir muito firme contra você, vão te perseguir, mas seja firme, eu estou com você. Mas você vai falar, mas eles não vão ouvir. Então, olha que coisa, a maioria dos profetas, ou eles sofreram porque o povo não ouviu mesmo, né? Ou eles sofreram porque foram perseguidos por reis, outros foram perseguidos, inclusive, por sacerdotes, né? Jeremias foi preso e apanhou a mando de um sacerdote, né? Olha que coisa. Então, os profetas sofriam muito, e não viam muitas vezes acontecendo, né? Muitos deles morreram sem ver acontecer de fato aquilo que eles estavam, a restauração, etc e tal. Veio depois, alguns anos depois. Mas é muito lindo a gente ver aqui que Ageu foi um dos profetas que viu, né? Viu o povo respondendo, viu as pessoas com as quais ele estava falando respondendo. Ô bispo, eu acho que isso é uma coisa, tem uma grandeza nisso, né? Porque esse é o sonho, talvez, de nós líderes, pastores, bispos, líderes, enfim, diáconos, missionários, que é não somente você trazer uma mensagem, mas você ver as pessoas respondendo a essa mensagem, né? É porque a mensagem, o importante não é o que a gente fala, né? É o que as pessoas ouvem, né? Exatamente. Essa é a comunicação, né? Essa é a comunicação. Então, quando eu acredito, eu compartilho da sua ideia com relação ao sentimento de Ageu, né? Ele falou através do Espírito e viu a resposta, né? Viu a entrega, viu a conversão. É aquele momento na igreja que você prega e você chama o cara na frente ali para o arrependimento. E as pessoas foram. Uau. Elas foram para o arrependimento, né? E interessante é que a Bíblia fala, né? No versículo 14, o Senhor deu ânimo ao governador, a Zorobabel, e ao sumo sacerdote, Josué, né? E eles começaram a trabalhar na casa de Deus, né? E ele falou, olha, ele deu, desculpa, até esqueci aqui, ó, ele deu força ao governador, ao sumo sacerdote e ao povo remanescente. Então, ou seja, os três pilares. Sim. Os três pilares foram animados. Então, Deus foi apertando, esmagando, e aí deu escape. Façam assim. Sim. E aí o povo ouviu animosamente, né? Não baixaram a cabeça, pelo contrário, ouviram animosamente aquilo que era determinação da voz de Deus através do profeta ao sacerdote, ao governador e ao povo remanescente, né? E prontamente eles começaram a mudar, né? No versículo, no capítulo 2, né? Aí a gente começa a ver que Deus, através de Ageu, ele, no capítulo 1, ele tem uma linguagem pesada. Pesada. Uma linguagem vai pra cima, o povo precisava ouvir. Quando o cara converte, quando o cara, entre aspas, ajoelha, quando o cara ajoelha, Deus vira a chave. Verdade. Deus muda a conversa. Eu estou contigo. Pronto, mudou, né? Eu estou contigo. Então a gente olha, eu sustento, eu dou conta, eu vou pra cima, eu vou não sei o quê. E
enquanto você não se entrega para Deus, a chave não vira. Então você vai sendo mais amassado, eu estou passando uma dificuldade financeira, emocional, familiar. O que Deus quer me ensinar com isso? Não é suportar. Não é suportar. Deus não quer que você suporte. Deus quer que você o coloque na jogada. Mas o colocar na jogada não é para aliviar a sua carga, é para adorá-lo. Porque existe uma diferença, né? Olha, eu achei fantástico esse dia. Eu estava ouvindo a palavra do bispo Lucas, né? No culto de domingo. E ele falando sobre a graça de Deus, né? E ele usou aquele episódio de Paulo conversando com Deus, né? E Paulo orando para que Deus tirasse o espinho da carne, né? E Deus falou, não, a minha graça te basta. E ele estava falando justamente que a vida das pessoas são desgraçadas porque ela usa a graça de forma errada, né? Tá achando que é um cartão de crédito, e não é isso. E ele diz, a graça, ela é para te suprir onde você não alcança, de fato, né? Mas ela é, acima de tudo, para trabalhar com você. Então, quando vem as situações, mas que a gente ora já, Deus, tira esse problema. Talvez o que Deus está esperando de nós é que a gente fala, Deus, me ajude a crescer nessa situação. E contigo, me leve a vencer o que tem que ser vencido, né? Então, assim, igual você falou, colocar Deus junto, analisar a vida, né? E não simplesmente pedir, não, Deus arranca, né? Deus quer trabalhar com a gente para crescimento nas situações, para a gente possa vencer, mas não somente vencer, crescer através das situações, né? A graça, que é o favor imerecido, não é para a gente viver na terra. A graça é para a gente ir para o céu, porque isso aqui é uma fase da nossa vida. O nosso fim é a eternidade no céu, adorando a Deus. Esse é o nosso fim. Então, ou seja, a graça, o favor imerecido, não é para a gente viver aqui na terra, é para a gente ir para o céu. Aqui na terra é o quê? É trabalho, é luta, é desenvolvimento, é vida íntegra, vida reta, ganhar o máximo possível de vidas para que outros tenham a oportunidade que nós estamos tendo de falar de Jesus, de adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, a minha concepção dentro desse contexto aqui de Ageu foi justamente o seguinte, olha, não percam a adoração a Deus, porque o que nós estamos vivendo aqui é uma fase. Eu não vivo pelo que eu tenho na terra, né? Eu não fui criado para viver, porque se fosse dessa forma, não existia nenhum diabo. Né? Se fosse assim, olha, Deus paga minhas contas, Deus me dá um carro, Deus me dá isso. Não, filho, isso aí tudo. Como é que eu penso assim? Olha só, uma pessoa que não serve a Deus, ela pode ter sucesso financeiro? Sim. Ela pode ter uma família feliz? Sim. Ela pode ter viajar nos melhores lugares do mundo? Sim. Pode ter a melhor bolsa? Sim. Ela pode ter tudo isso sem Deus. Entendeu? Essa é a verdade. Essa é a verdade. As pessoas podem ter tudo. As pessoas podem ter tudo aqui na Terra sem Deus. Então, ou seja, Deus é um Deus do impossível, não o Deus do possível, né? Só que tudo que elas constroem aqui na Terra, elas não podem levar para o céu. Entendeu? Muito importante, muito importante. Então, ou seja, o que eu faço aqui na Terra compete a mim. Compete a mim. E aquilo que Deus enxerga no que eu faço, se eu agrado a Ele, Ele pode me trazer as benesses, que são as bênçãos, que são os milagres. Então, assim, não existe fórmula para o milagre. Deus reconhece o coração. Deus reconhece o que é a nossa intenção. O que Deus estava fazendo com aquele povo lá? Olha, o coração de vocês está errado. Vocês estão preocupados com as coisas de vocês. O coração que eu almejo é um coração que quer me adorar, quer fazer as coisas para mim. Então vocês vão aprender isso construindo o meu templo. Porque quando vocês construírem o meu templo, vocês vão aprender a trabalhar em equipe. Porque um templo eram pedras, né? Se a gente começar a estudar arqueologia, você vê pedras de 5, 6 metros, 1 metro, 2 metros de altura. Eu vi isso aí lá em Israel. Muito bom. Eles tinham que entender que tinham que trabalhar juntos mesmo. Tinham que trabalhar juntos. Então, ou seja, eles tinham toda... Não foi ali um anjo que pegou ali e colocou, entendeu? Foi o homem. Ó, bispo, uau, agora explodiu aqui. Olha aqui, que coisa fantástica.
tem coisa que a gente diz o seguinte, Deus, até nessa visão da graça, porque eu creio nessa graça que completa quando eu não consigo, né? Então Amém. a graça serve quando eu não consigo, mas eu fiz todo o esforço. Mas na minha natureza humana tem coisa que eu tô limitado. Então aí Deus completa, porque eu não consegui, né? Aí isso que entra, a bênção e o milagre vem disso aí. Então, agora quando você falou uma coisa, agora eu achei fantástico aí, porque o que acontece? Tem coisa que Deus de fato vai agir na nossa vida, completando quando eu tentei ao máximo e não consegui, e ele completa. Mas tem coisa que Deus não vai fazer, por mais que eu ore e tudo mais. Por exemplo, esse negócio da pedra aí. Tem coisa que Deus permite nas nossas vidas que a gente não consegue suportar sozinho e que ele não vai enviar uma força extra em nós e ele não vai enviar um anjo. Ele vai falar assim, você quer levantar essa pedra? Cadê os seus irmãos que você diz que ama? Vai chamar eles para te ajudar. Foi quando o profeta Eliseu, agora não sei se é Eliseu ou se é Elias, acredito que é Eliseu, que chega na casa daquela mulher, daquela viúva, e ela diz, eu quero um milagre. Ele falou, tá bom, então vai buscar as vasilhas emprestadas. Ah, não, mas eu tô obrigada com aquela vizinha, então não busca, você vai ficar sem a bênção, mas se quiser, você vai ter que buscar a vasilha emprestada. Ou seja, tem momento que Deus nos leva a ter que depender de outras pessoas e elas da gente, para que seja feito algo. Não vai vir anjo, não vai vir força do Espírito Santo, não vai vir nada. Ele vai agir no todo, com o bom e com o suave que os irmãos vivem união. Aí o óleo desce sobre a cabeça. Amém? Então, bispo, que coisa fantástica que você falou. Essa das pedras aí vai ficar agora marcada. Muito boa. Então, quando eles saem dessa situação de alerta, aí Deus modifica, Deus muda a conversa, né? Ele fala no versículo 4, olha que interessante, bispão. Ageu 2:4, ele fala assim, ó, mas assim diz o Senhor, seja forte, Zorobabel, seja forte, sumo sacerdote Josué, sejam fortes todos vocês que restam nessa terra, mãos à obra, pois eu estou com vocês, diz o Senhor dos Exércitos, né? Então, olha, eu imagino o Ageu falando no livro de motivação, porque foi justamente assim que ele fez, né? Ele fala assim, olha... Era o coach de Deus. Era o coach de Deus. No versículo 5, meu espírito habita em seu meio, como eu prometi, quando vocês saíram lá do Egito. Portanto, gente, não tenham medo. Em pouco tempo eu vou sacudir novamente o céu e a terra, os mares, sacudirei as nações, os tesouros das nações. Eu vou encher esse lugar de glória, né? A prata e o ouro me pertencem, né? Então, aí ele fala que é um dos versículos mais famosos da Bíblia, né? Em Ageu 2:9. A glória desse novo templo será maior que a glória do antigo, e neste lugar estabelecerei a paz. Maravilha, bispo. Ah, que fogo, que glória. Amém. Glória a Deus. Amém. Eu estava falando com o bispo Tonetti, engraçado isso, porque lá antes ele fala assim, gente, aí, vocês olhando essa construção e essa glória, né? E aí ele fala da da glória da segunda casa, né? Por quê? Porque, de fato, quando se terminou aquela construção, não tinha como comparar, né? Não tinha como comparar o templo de Salomão e provavelmente nem o templo futuro que foi construído por Herodes, provavelmente, naturalmente, era mais glorioso do que este, né? Mas ele disse, olha, a glória da segunda casa. Por que eu acho importante isso? Primeiro que ele fala de Jesus, de toda a glória que Jesus representa, né? Fala lá da glória futura, que a gente não sabe qual é esse templo que Deus fala em Isaías, por exemplo, um templo tão glorioso, que tem até um rio que flui dele, né? Que não dá para comparar, falar de Jerusalém com esse rio fluindo, né? Então é um templo tão glorioso. A gente não sabe se é a Nova Jerusalém no céu ou se é o templo do milênio, enfim, Deus vai fazer algo aí. Mas é muito interessante, que eu acho que é o seguinte, e o que Deus diz é o seguinte, tudo que você faz, olhando para mim, dependendo de mim, esperando em mim, é glorioso. E nunca fique pensando que no passado era melhor, que sempre vai ser melhor porque vai estar comigo, a minha presença. Quando você faz da minha presença, é glorioso. Não, é como Jesus, quando ele fez, as pessoas ficavam maravilhadas, né? A Bíblia diz maravilhadas. Eu lembro da pregação do bispo Heraldo dizendo, as pessoas
estavam maravilhadas. E ele falando disso, da obra de Jesus, o quanto que as pessoas ficavam maravilhadas. Ou seja, quando eu estou de fato na presença de Deus e fazendo para Deus, sempre vai ser glorioso, não é isso, bispo? Aí eu tô aqui já empolgado, eu tô sentindo a Geu falar comigo, entendeu? Amém. Mas é justamente isso, Bispão. O que a gente não pode esquecer é que, assim, Deus não está no passado. Olha que coisa interessante. Deus não está no passado. Porque se Deus estivesse no passado, ele poderia mudá-lo. O nosso passado não pode ser mudado. Se o nosso passado não pode ser mudado, Deus não está lá. Deus está aqui, ó, no presente. Eita, que forte essa aí, Bispo. Deus está aqui, ó. Deus está aqui, ó. Está aqui no presente. E se nós estivermos com ele no presente, o nosso futuro pode ser construído com ele. Amém. Então, Amém. assim, sempre... o Bistonete falou uma coisa interessante. Ele sempre fala assim, vá para a melhor semana da sua vida. Sim, a gente fala essa frase toda vez aqui no final do culto. Entendeu? E assim, essa é a verdade, né? Vá para... Porque sempre a semana subsequente vai ser a melhor semana da sua vida. Não é porque você vai ter coisas maiores do que você... Não é porque você vai ter um apartamento agora, semana passada você não teve. Não é por nada disso. É porque você está mais com Deus, você entendeu mais a Deus. Foi mais um sábado que você serviu a Deus, foi mais um domingo que você aprendeu de Deus, foi mais uma explicação, uma sabedoria, uma revelação que Deus te ensinou, né? Por isso que eu sempre falo para as pessoas, olha, o culto é a coisa mais importante da igreja. Culto não é um lugar para você cumprir um horário. Culto é um lugar para você aprender de Deus. É o ensinamento que Deus quer dar para aquela semana para você. Você vai precisar daquela arma naquela semana para vencer os desafios, para crescer, né? Então, é o alicerce que a gente vai ver só no fim a glória, né? A gente vai ver o castelo construído só no fim. É só na eternidade. É quando a gente olhar e ver aquilo ali e falar assim, nossa, meu Deus, olha... Aí todo o nosso passado vai ficar pequeno, né? Vai ficar pequeno, né? Ô, Bispão, olha aí, essa conversa tá fantástica. Que viagem, ó, que direção essa aí, hein? Ô, Bispo, mas o nosso tempo tá encurtando aqui agora, né? E aí, agora eu quero te pedir pra gente ir pro final. Vou abrir aqui, traz uma palavra aí de vitória, faz uma oração e ao final eu volto pra gente se despedir, tá bom? Vou abrir aqui. Glória a Deus, glória a Deus. Olha, o que esse livro de Ageu me ensinou, né, hoje, nessa conversa com o Bispão, foi justamente o quê? Que nós não podemos fugir dos princípios. Nós não podemos fugir da verdade que é a palavra de Deus. E princípios, eles estão enraizados em tudo que a gente faz. Deus não quer que a gente faça um pouquinho e abandone o resto. Nós não servimos a Deus naquilo que nós queremos. Nós servimos a Deus naquilo que Ele quer. Ele é o determinador, o determinante naquilo para o qual temos que executar, né? E quando traz essa palavra do bolso furado, quando eu queria que muito você prestasse bastante atenção na sua igreja, na igreja que você congrega. Olhasse para a sua igreja, olhasse para o seu pastor, olhasse para o seu representante, o seu líder, qual é a missão dele, o que ele está fazendo, o que ele está alcançando. E se você faz parte dessa missão, se você se posicionou em princípios, em valores, a ajudá-lo a concretizar essa missão aqui na Terra. Então, chegou o tempo de você costurar os bolsos, né? Costurar a bolsa furada. Chegou o tempo de o diabo não tirar mais nada de você. Chegou o tempo de você acumular riquezas. Se for na terra, glória a Deus, mas que seja riquezas celestiais. Que seja a riqueza de Deus olhar para você e falar assim, ali tem um filho que me serve. Ali tem um verdadeiro adorador, como diz em João 4, 23, 24. O Espírito está em busca dos verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Que nós possamos contribuir para o reino de Deus. O Bispo Lucas fala uma frase que para mim é fantástica. Ele fala assim, seja o discípulo que você gostaria de ter. E ele fala o seguinte, seja o discípulo que o seu líder precisa. Que nós possamos ser essa pessoa, que essa palavra faça você refletir.
se o caminho que você tem tomado é um caminho de construir as tuas coisas ou cuidar das coisas de Deus. Deus em nenhum momento falou para eles deixarem de construir. Deus falou para preocuparem com as coisas dele. Construa as coisas de Deus e construa as suas coisas. Não vai te faltar força, não vai te faltar recurso, não vai te faltar dinheiro, porque eu tenho certeza que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus vai se fazer na sua vida. Nós estamos aqui na Terra para ser felizes. Nós estamos aqui na Terra para crescer, para avançar. Deus não nos fez para algo diferente disso. Dificuldades, problemas são trampolins que vão nos impulsionar mais para o alto. E eu queria, debaixo dessa palavra, orar com você agora. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse dia, por esse momento, por essas pessoas que estão aqui nos ouvindo. Deus, por esse projeto da Rota 66, Bispo Nil, Deus, que o Senhor possa fortalecê-lo cada vez mais, fortalecer as pessoas que estão ouvindo essa palavra. Senhor, que o Senhor possa nos tocar de uma forma sobrenatural, que nós possamos ser incendiados, assim como o Senhor usou Ageu para incendiar aquele povo com motivação, com alegria, com expectativa, com cuidado e proteção. Que quem estiver ouvindo essa palavra possa sentir do mesmo. Nós declaramos, ligamos aqui na terra, em teu nome, Jesus. Amém e amém. Amém. Meu Deus. Ô, bispo, quanto fogo, que unção, que coisa. Fantástico. Hoje foi tremendo, tremendo demais, viu? Eu quero te agradecer muito, muito, muito por participar desse momento com a gente, participar desse projeto. Quero declarar também o melhor sobre a sua vida. Esteja orando pela gente, que a gente ora por vocês. Deus abençoe o Recife, Pernambuco. Deus abençoe o Brasil e Deus abençoe aqui a América também, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, que honra estar com o senhor, viu? Muito obrigado aí. E me chama mais vezes, eu quero participar. Amém. Deus abençoe. Fique na paz. Tô viajando sem nunca